Tem lugares que o perigo não chega fazendo barulho. Ele vem no vento, no escuro, no silêncio entre um trovão e outro. E quando a gente percebe, já está perto demais para voltar atrás. No interior, longe da cidade, cercado por mato, lama e estrada de terra, muita coisa acontece sem testemunha. Sem explicação. Às vezes, sem chance de escape. E o mais assustador é que, em certos momentos, você sente que alguma coisa está te observando. Não para atacar, mas para decidir se vai deixar você sair vivo dali. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexan. Os relatos de hoje são sobre uma tempestade, um galpão velho no meio do nada e uma voz que surgiu na hora exata entre a vida e a morte. Se você gosta de relatos assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria obedecido essa voz na mesma hora ou teria ficado no galpão tentando entender de onde ela vinha? Relato 1. Isso aconteceu comigo quando eu ainda fazia entrega por aplicativo em Campinas, numa fase em que eu estava aceitando qualquer corrida para fechar as contas do mês. Eu trabalhava de dia em uma assistência técnica de celular e à noite pegava entregas de lanche, marmita, farmácia, o que aparecesse. Não era o tipo de emprego que eu sonhava ter, mas pagava o aluguel do meu apartamento pequeno no Jardim de Londres e ainda sobrava alguma coisa para gasolina. Numa sexta-feira à noite, já perto das 11, entrou um pedido grande de uma hamburgueria artesanal ali da região de Taquaral. O destino ficava do outro lado da cidade, numa rua sem saída, perto de um pedaço mais antigo, já quase na divisa com uma área industrial. Eu pensei em recusar, porque estava longe, e o valor nem compensava tanto. Mas a noite tinha sido fraca. Aceitei. Peguei o pedido, coloquei tudo no banco do passageiro e fui. Eu estava acelerando mais do que devia, tentando compensar o tempo perdido, quando vi as luzes vermelhas e azuis refletindo no retrovisor. Meu estômago gelou na hora, encostei. O policial veio até a janela, pediu documento, fez as perguntas de praxe e confirmou o que eu já sabia. Eu tinha passado bem acima do limite. Quando ele voltava para a viatura, com os meus dados, eu só conseguia pensar no prejuízo. Multas, pontos, noite perdida. Quando ele finalmente me liberou, eu mal esperei a viatura sair do meu campo de visão e voltei para a rua feito um desesperado. Eu queria concluir aquela entrega, pelo menos, para não sentir que toda a corrida tinha sido inútil. Quando cheguei ao endereço, minutos depois, era uma ruazinha estreita, terminando em 3 casas velhas e mal cuidadas. Quase não havia poste funcionando. A iluminação vinha mais de dentro das casas do que da rua. Desci com a sacola na mão e fui até o portão da casa do pedido. Não tinha interfone, bati palmas. Depois, bati na porta. Demorou tanto que eu já estava pensando em marcar como cliente ausente, quando a porta abriu só o suficiente para aparecer um homem, baixo, careca, barba falhada e amarelada de nicotina. Camisa encardida, olhar meio perdido. O cheiro que vinha dele era uma mistura azeda de álcool velho, cigarro e mofo. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele abriu um sorriso esquisito e disse, alto demais: "Chegou o parceiro, entra aí." Eu disse que não precisava, que podia pagar ali mesmo. Estendi a sacola, ele nem pegou. Falou que queria me dar uma gorjeta em dinheiro porque não sabia mexer no aplicativo. Na hora, meu instinto mandou eu deixar a comida no chão e ir embora. Só que eu estava com a cabeça fervendo por causa da multa, cansaço, querendo salvar a noite. Esse é o problema quando a pessoa já está estressada. Ela começa a negociar com o próprio bom senso. Entrei. Assim que passei da porta, ele fechou atrás de mim com força. O barulho seco da fechadura ecoou pela casa inteira. Aquilo me deu um aperto ruim no peito. O corredor era estreito, as paredes tinham manchas escuras de umidade e o cheiro parecia grudado de tão sujo. Ele foi andando na frente e mandou eu levar o lanche até a cozinha. A cozinha ficava nos fundos. Pia cheia de louça, resto de comida antiga, mosca,
um cheiro de podre que parecia sair do ralo. Ele apontou para a mesa e pediu para eu deixar a sacola ali. Fiz isso, aí ele falou: "Espera um pouco, o dinheiro tá lá embaixo." Lá embaixo. Foi então que eu notei a porta ao lado da geladeira, meio escondida, de madeira velha. Ele abriu, revelando uma escada que descia para o porão, completamente escuro, sem acender nenhuma luz. Começou a descer. Eu fiquei parado, olhando. Vi os passos dele rangendo na madeira, depois sumindo. Peguei o celular e mandei mensagem no grupo dos meus amigos. Entrei numa casa estranha aqui, se eu sumir, já sabe. Foi brincando, mas no fundo, eu nem achei graça. Uns 10 segundos depois, ouvi um estrondo muito forte vindo lá de baixo. Parecia estante caindo. Logo em seguida, ele começou a gritar, gemendo e pedindo ajuda. A voz vinha abafada, sofrida, quase convincente demais. Meu corpo travou. Eu cheguei até a porta do porão e chamei: "Senhor, tá tudo bem?" Ele respondeu gemendo mais alto, pedindo socorro. Perguntei onde acendia a luz, mas ele ignorou. Só insistia para eu descer. Abri a lanterna do meu celular, botei um pé no primeiro degrau. A escada gemeu. Desci mais 2, mais 3. A luz no meu celular mal atravessava a escuridão. O ar lá embaixo era pesado, frio, com cheiro de terra molhada. Continuei chamando e então, do nada, ele parou de gemer. O silêncio ficou tão completo que eu escutei meu próprio coração. Foi nessa hora que senti aquela sensação horrível no estômago, como se alguma parte de mim tivesse entendido antes da minha cabeça. Eu comecei a subir devagar, sem virar as costas totalmente para o escuro. Então, alguém bateu forte na porta da frente. Foi uma batida seca, urgente, quase salvadora. Subi correndo e fui abrir. Era o mesmo policial que tinha me parado minutos antes. Na mão dele estavam 2 papéis dobrados que eu devia ter deixado cair quando tirei a carteira do bolso durante a abordagem. Ele mal teve tempo de falar. Eu já fui dizendo, atropelando as palavras, que tinha alguma coisa errada ali dentro, que o homem tinha descido para o porão e estava pedindo ajuda, mas que aquilo não parecia normal. O policial me olhou por um segundo, sério, e pediu que eu mostrasse onde era. Levei ele até a cozinha, quando ele viu a porta do porão aberta. Botou a mão perto da arma, chamou o morador. Nada. Eu expliquei que não tinha luz. Ele mandou eu ficar atrás e começou a descer. Eu fiquei no alto da escada, segurando a lanterna do celular, com a boca seca. Ouvi a voz dele ecoando lá embaixo. Depois barulho e luta. Um baque, um grito, então um disparo. O som me deixou surdo por um instante. Segundos depois, o policial apareceu puxando o homem da escada acima. O sujeito berrava de dor, mas o rosto dele tinha mudado. Não parecia mais grogue e nem indefeso. Parecia furioso por ter perdido alguma coisa. No degrau final, eu consegui ver melhor o porão atrás dele. Tinha uma corda no chão, fita prateada e uma cadeira caída. A ambulância veio, outra viatura também. E eu fiquei quase 1 hora dando depoimento. Ninguém me explicou tudo com clareza, mas um dos policiais deixou escapar que se eu tivesse descido sozinho mais alguns degraus, provavelmente não teria saído de lá andando. Até hoje eu faço entrega de vez em quando, mas nunca mais entro na casa de ninguém. Gorjeta em dinheiro, pedido para esperar, cliente pedindo favor estranho, porão, quintal, corredor escuro, para mim acabou. E às vezes, o que mais me assusta nem é lembrar daquele homem, é lembrar que se eu não tivesse sido parado por excesso de velocidade naquela noite, aquele policial nunca teria motivo para voltar atrás e bater naquela porta. Relato 2. Na época, eu fazia entregas de moto em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Não era meu trabalho principal. Durante o dia, eu ajudava meu tio numa oficina de lanternagem. E à noite, pegava a corrida de aplicativo para completar a renda. Eu gostava de moto, gostava da sensação de resolver tudo rápido. Cortar caminho, chegar antes do previsto, a cidade à noite tinha um silêncio diferente.
e eu achava até relaxante, principalmente nas terças e quartas, quando o movimento era menor e as ruas pareciam mais vazias. Numa dessas noites, por volta das 8h30, peguei um pedido de comida mexicana. Era coisa simples: nachos e refrigerante. O nome do cliente aparecia como Rafael, nada fora do normal. O endereço ficava a uns 15 minutos de onde eu estava, numa área mais afastada, com ruas largas, terrenos grandes e algumas chácaras antigas misturadas com casas novas. Fiz o trajeto sem pensar muito. Quando cheguei, subi a entrada de pedrisco e parei em frente a uma casa térrea de muro baixo, bem cuidada, com luz acesa na varanda. Toquei a campainha e quem abriu foi uma senhora de uns 60 e poucos anos, de cabelo preso e óculos. Eu disse o nome do pedido, falei que era uma entrega para Rafael. Ela franziu a testa na hora. Disse que não tinha nenhum Rafael morando ali. Na mesma hora, eu pedi desculpa. Achei que tivesse errado o número da casa. Voltei até a moto, conferi o aplicativo de novo, conferi a placa na parede, o portão, tudo. Estava certo. Número, rua, bairro. Tentei ligar para o cliente pelo próprio aplicativo, mas caiu na caixa postal depois de um toque. Isso já me irritou um pouco. Mandei mensagem dizendo que eu estava no endereço e que a moradora dizia não conhecer ninguém com aquele nome. Menos de 10 segundos depois ele respondeu. A mensagem dizia que ele tinha colocado o endereço errado sem querer. Pediu desculpa. Falou que estava ali na área da mata, do outro lado da rua, com um amigo, perto de uma fogueira. Disse que se eu levasse até eles, me daria uma gorjeta boa, em dinheiro pelo transtorno. Na hora achei estranho, claro, mas estranho não significa necessariamente perigoso. Quando você trabalha com entrega, já tinha deixado o pedido em oficina mecânica fechando, em praça, em carro parado, em portaria de prédio sem interfone, até em posto de gasolina. A rotina vai destruindo um pouco o senso de limite. Você começa a achar que tudo é só mais uma situação chata. Na frente daquela casa passava uma estradinha, e do outro lado tinha uma faixa de mata que parecia um terreno de preservação, com eucaliptos altos e uma abertura improvisada entre dois murões velhos. De onde eu estava, dava para ver, no fundo, uma luz tremendo fraca, alaranjada. Devia ser da fogueira. Eu hesitei, juro que hesitei, mas a ideia da gorjeta, junto com a vontade de encerrar logo a corrida, falou mais alto. Atravessei a rua, passei pela abertura e fui entrando devagar pela trilha de terra, empurrando a moto só até o começo, porque o chão estava irregular demais. Depois deixei ela escondida perto da entrada e continuei a pé, com a sacola na mão. À medida que eu avançava, o som da rua desaparecia. Não dava mais para ouvir carro, cachorro, televisão de casa nenhuma. Só o barulho do meu tênis na terra seca e o farfalhar das folhas quando o vento passava. A luz da fogueira foi ficando mais forte até eu finalmente enxergar o lugar. Era uma clareira pequena. No meio, na fogueira baixa, mal alimentada, estalando sozinha. Atrás dela uma barraca escura e ninguém. Fiquei parado lá alguns segundos, tentando entender se eu tinha ido ao lugar errado. Chamei pelo nome que aparecia no pedido. Chamei de novo, mais alto, perguntei se o Rafael estava ali. Nenhuma resposta. Dei mais alguns passos e vi que a barraca estava fechada. Pensei que talvez os dois estivessem dormindo, bêbados ou drogados, e aquilo já começou a me dar uma irritação misturada com medo. Não era normal fazer alguém entrar numa mata à noite por causa de comida. Cheguei perto da barraca e bati de leve no tecido. Nada. Aproximei a mão da abertura e puxei um pouco o zíper, só o suficiente para espiar. Lá dentro tinha alguém deitado de lado, de costas para mim. Eu só via parte das pernas, os pés descalços, o corpo imóvel. Parecia estar dormindo ou fingindo, não sei. Aquilo foi o bastante para eu decidir largar o pedido ali, marcar como entregue e ir embora. Nem gorjeta, nem satisfação, nem nada.
Eu me virei disposto a sair daquela clareira o mais rápido possível. Foi quando ouvi uma voz, baixa, masculina, vindo da minha direita. Você veio sozinho? Meu corpo gelou inteiro, virei a cabeça e vi um homem parado entre as duas árvores, a 6 metros de mim, alto, magro, imóvel. Eu não sabia há quanto tempo ele estava ali me olhando. O rosto dele ficava quase todo na sombra, mas eu conseguia ver que ele não parecia surpreso por me ver. Pelo contrário, parecia me estudando. Eu respondi a primeira mentira que me veio à cabeça. Disse que não. Disse que meu amigo tinha ficado lá embaixo na entrada me esperando. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a resposta, e perguntou de novo, por que eu estava sozinho. Na mesma hora, sem eu nem conseguir responder direito, senti as duas mãos surgirem em volta das minhas pernas por trás, agarrando forte meus joelhos e minhas canelas. Foi tão de repente que eu perdi o equilíbrio e quase caí de cara no chão. Olhei para baixo e vi um homem saindo da barraca, ou melhor, se arrastando de dentro dela, agarrado em mim, como se estivesse esperando exatamente eu me virar. Eu gritei, não lembro nem o que. Só sei que dei um chute para trás, puxei a perna com tudo e consegui me soltar por um segundo. O homem das árvores começou a andar na minha direção, sem correr, o que foi pior. Aquela calma dele apavorou muito mais do que se ele viesse desesperado. Saí correndo. Nem pensei na comida, nem na moto, nem em nada. Corri no escuro de um jeito cego, tropeçando em raiz, galho, pedra, ouvindo meus próprios passos, embolados e esperando sentir mão nas costas a qualquer momento. Quando vi a entrada da trilha, quase caí por cima da moto. Liguei de qualquer jeito, a chave escapou uma vez da minha mão e eu só consegui respirar quando já estava na rua asfaltada, acelerando sem olhar pelo retrovisor. Eu não fui à polícia naquela noite. Até hoje me sinto covarde por isso. Falei com o suporte do aplicativo e expliquei o que tinha acontecido. A resposta foi praticamente fria. Eu deveria registrar a ocorrência, que a plataforma não podia fazer nada. Eu bloqueei o pedido, encerrei o turno e voltei para casa tremendo. Dormi com a luz do quarto acesa. No dia seguinte, fiquei tentando convencer a mim mesmo de que talvez fosse uma brincadeira doentia, um assalto mal planejado, qualquer coisa que tivesse explicação lógica. Mas tem parte que nunca saiu da minha cabeça. A voz do homem entre as árvores não tinha tom de surpresa. Tinha tom de confirmação, como se ele já soubesse que eu estaria ali. Como se aquela entrega nunca tivesse sido um endereço errado. Como se eu fosse o verdadeiro pedido. Relato número 3. Eu me chamo Larissa, e isso aconteceu comigo em Joinville, numa época em que eu trabalhava em shopping. E quase sempre chegava em casa tarde, cansada demais para cozinhar. Eu morava sozinha, numa casa pequena de aluguel, bairro residencial mais afastado do centro, numa rua silenciosa, com um quintal nos fundos, poucas casas por perto. Durante o dia era um lugar até bonito, cheio de árvore, com aquele ar de vizinhança pacata. À noite, porém, tudo parecia distante demais. O barulho dos carros quase não chegava, e depois das 10, era como se a rua inteira parasse de existir. Numa quarta-feira, eu saí do trabalho exausta. Tinha sido um dia horrível. Cliente reclamando, gerente em cima. Problema no caixa, dor de cabeça, desde o fim da tarde. Cheguei em casa, já perto das 9h30, sem a menor vontade de fazer janta. Tomei banho correndo, vesti uma camisa larga e pedi comida pelo aplicativo. Escolhi comida chinesa, de um restaurante que eu já conhecia. O tempo estimado era 30 minutos, parecia perfeito. Só que os 30 minutos passaram, depois passaram 40. Com uns 45 minutos, eu já estava irritada e com fome, num nível que tudo parecia pior do que realmente é. Abri o aplicativo para ver onde estava o entregador, mas a rota parecia travada, então resolvi ligar. Depois de alguns toques, ele atendeu. A voz do homem não soava como voz de quem estava trabalhando normalmente. Era baixa, estranha, quase como se alguém tivesse esquecido por um segundo que tinha atendido. Eu disse meu nome, falei que era cliente do pedido de comida chinesa, perguntei onde ele estava.
Houve uma pausa curta demais para ser normal. Aí ele respondeu, num tom vazio. Sim, tô indo. Desliguei e tentei não pensar muito. Voltei para o sofá, liguei a TV e fiquei mexendo no celular, esperando o portão abrir ou ouvir uma moto chegando. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou de novo. Eu imaginei que estivesse na frente de casa. Atendi, falei alô umas 3 vezes antes dele responder. Quando respondeu, disse só, tô aqui fora. Na mesma hora eu levantei e fui até a janela da sala, olhei entre a cortina, mas não vi ninguém, nem moto, nem carro, nem luz de farol. Achei que talvez ele tivesse parado mais abaixo na rua, então descrevi minha casa. Falei da grade branca, do pé de acerola no canto do muro. Ele ficou em silêncio por 2 segundos ou 3, depois falou, eu sei onde é. A forma como ele disse me fez gelar. Não era um jeito normal de falar. Não parecia um entregador tentando localizar o endereço. Parecia alguém deixando claro que já tinha me encontrado. Eu perguntei onde exatamente ele estava, porque eu tinha saído na varanda e não estava vendo ninguém. Ele respondeu com voz mais baixa ainda. Eu tô te vendo. Na hora, meu corpo inteiro travou. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele soltou uma frase que até hoje me arrepia. Você é mais bonita pessoalmente. Eu desliguei sem responder. Na mesma hora corri até a porta, tranquei, conferi a trava de cima, apaguei a luz da sala e da cozinha e comecei a andar pela casa, tentando espiar sem ser vista. Meu coração estava tão acelerado que eu sentia a pulsação no pescoço. O quintal dos fundos era a parte que mais me deixava nervosa, porque tinha uma área coberta com mesa de plástico e uma janela grande da sala de jantar que dava direto para trás. A cortina daquela janela estava abaixada desde manhã, então me aproximei, bem devagar, e só levantei um pedacinho, o suficiente para enxergar por baixo. Tinha um homem sentado na cadeira do meu pátio, sentado imóvel, olhando para casa. Ele não mexia no celular, não fumava, não batia na porta, não fazia nada. Só estava ali esperando, como se soubesse que em algum momento eu teria que olhar. Soltei a cortina tão rápido que quase tropecei para trás. No mesmo instante, meu telefone começou a tocar de novo. Era o mesmo número. Atendi no impulso, talvez por medo de não atender e ele fazer algo pior. Não deixei ele falar primeiro. Disse que ia chamar a polícia. A resposta veio imediata num tom quase satisfeito. Eu acabei de te ver na janela. Eu desliguei e as minhas mãos já estavam tremendo tanto, quase deixei o celular cair. Liguei para a polícia chorando, tentando falar baixo e rápido ao mesmo tempo. Expliquei que um homem estava no meu quintal. Ele estava me ligando e sabia onde eu estava dentro da casa. A atendente pediu que eu ficasse trancada, não abrisse para ninguém e esperasse a viatura. Foram talvez 10 minutos, talvez 5, talvez 15. Eu juro que naquele momento parecia que o tempo tinha parado. O celular continuava vibrando sem parar, com chamadas do mesmo número. Eu rejeitava todas. Fiquei sentada no chão da sala, com as costas encostadas no sofá, segurando um cabo de vassoura, como se aquilo fosse servir para alguma coisa. Então, alguém bateu na porta da frente. Uma batida firme, masculina. Em seguida veio uma voz alta. Polícia, abre a porta. Eu levantei no mesmo instante, no puro alívio. Dei 2 passos correndo até a entrada. Mas por algum motivo que eu nunca vou saber explicar, parei antes de destrancar. Talvez tenha sido medo acumulado, talvez porque a voz parecia forçada demais. Talvez porque eu ainda não tinha ouvido viatura nenhuma. Em vez de abrir, eu olhei pela fresta da cortina lateral da porta. Não era a polícia. Era um homem de roupa comum, suja, boné escuro, parado bem perto da grade. E quando ele percebeu que eu tinha olhado, abriu um sorriso. Naquele segundo, ele empurrou a porta de tela com força e tentou forçar a entrada principal. Eu gritei e joguei o corpo contra a porta, segurando a maçaneta com as 2 mãos. A madeira tremeu com o impacto. Achei que ele fosse continuar empurrando, chutando, gritando qualquer coisa. Mas não. Ficou tudo em silêncio. Um silêncio total. Eu continuei segurando a porta,
chorando, sem coragem de olhar de novo. Acho que fiquei assim por um minuto inteiro, até ouvir, dessa vez de verdade, o som de uma viatura entrando na rua. Sirene curta, porta de carro, vozes. Quando os policiais reais chegaram, revistaram a frente, a lateral e o quintal. O homem já tinha ido embora, mas ele deixou uma coisa para trás. Um celular em cima da mesa de plástico do meu pátio. Os policiais pegaram o aparelho, verificaram ali mesmo e a história ficou pior. O telefone era realmente do entregador do meu pedido. Tinha a foto dele com uma mulher loira na tela bloqueada. Mensagens antigas, corridas do aplicativo, tudo. Só que o homem que estava no meu quintal não era o entregador da foto. Ou seja, quem tinha falado comigo, quem tinha me observado pela janela, quem tentou entrar na minha casa, estava usando o celular roubado de outra pessoa. Até hoje, eu não sei o que aconteceu com o entregador de verdade naquela noite. A polícia não me contou mais nada. Talvez tenham encontrado, talvez não. Talvez eu tenha chegado no meio de algo pior do que eu consigo imaginar. Eu só sei que depois disso nunca mais pedi comida tarde da noite, morando sozinha. E até hoje, quando alguém bate na minha porta, dizendo que é a polícia, eu não chego nem perto, sem olhar 2, 3, 4 vezes. Porque às vezes o mais assustador não é alguém tentar entrar na sua casa. É perceber que antes disso já estavam te observando há muito tempo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe nos comentários se tu já passou por uma situação parecida com essa.